Seja bem-vindo à rede de segurança colaborativa Co-Security. A Co-Security chegou no seu bairro trazendo o conceito de colaboração e participação coletiva na segurança da região. A partir de agora, você e a sua vizinhança estão unindo forças para abraçar um projeto unificado e estratégico. O conceito segurança colaborativa é muito mais do que monitorar as ruas com câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que criminosos ajam nessa área. Com dezenas de câmeras monitorando ruas e calçadas, vamos construir uma verdadeira muralha virtual de proteção que irá afugentar a criminalidade para longe. Nossa central entra em contato com o poder público sempre que é demandada em uma ocorrência. E a polícia contará com as nossas imagens, captadas de vários ângulos e pontos estratégicos para auxiliar nas investigações e no combate ao crime. Nossos produtos estão disponíveis em 3 versões: Vision Tower, Wall Tower e Compacto. Todos eles trazem uma comunicação visual padronizada e ostensiva que mostra que nessa área existe uma rede de segurança profissional e organizada entre vizinhos. Munidos de QR Code, qualquer pessoa pode acessar nossa central e reportar um incidente. Assim que alertada, nossa equipe acessa as câmeras e inicia seu trabalho de auxiliar a polícia na identificação e até na detenção dos transgressores, levando as investigações para um novo patamar. Nossas câmeras são de última geração e alta definição. Com o tempo, serão capazes de reconhecer comportamentos estranhos com o uso da inteligência artificial e até detectar possíveis infrações de forma automática. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Na medida que novas tecnologias surgirem, poderemos ativá-las em nossa rede de proteção e você já faz parte disso imediatamente. O aplicativo Co-Security completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem, mas somente por pessoas autorizadas. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos e comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção da nossa região. Queremos que as pessoas voltem a andar livremente e esse esforço pode ser de todos nós. Co-Security, as ruas de volta para você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança. No oferecimento da startup Co-Security, apresentamos o 73º programa da série Co-Security Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje, em inglês, hein? Como funciona o CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design, ou como prevenir o crime através do desenho do meio ambiente, ou, se você preferir, uma tradução tabajara. Como a zeladoria urbana promovida pela Rua Capistrano de Abreu vem impactando as demais ruas do bairro da Barra Funda. Co-Security, as ruas de volta para você. Participam dessa edição Edson Lopes, casado com a Betânia e pai da Vitória, formação na área de saúde, nutrição e educação física, 11 anos de vivência em assuntos relacionados aos condomínios, 6 anos em ação como síndico profissional. Tem formação pelo INEP, Instituto Nacional de Especialização Profissional, e Sinconet, Mário Ratskovski, idealizador dos projetos Passeio Seguro e Passeio Limpo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Também conosco, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup Co-Security, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras da cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E Tom Rulo, executivo de vendas Co-Security. Então, o programa de hoje promete, você vai saber de um assunto muito curioso, um tema que a gente já bateu aqui várias vezes, né? Qual é a importância da cidadania, qual é a importância do cidadão tomar providências para melhorar o seu ambiente em que vive. Isso superando até o poder público, antecipando-se até a uma iniciativa do poder público, dando exemplo para o poder público. Então, são esses temas que a gente vai falar hoje. Isso aí, se a gente
começar a reproduzir pelas cidades do Brasil, isso aí vai ter um efeito impressionante. E é o que a gente espera com essa experiência bem-sucedida sobre a qual a gente vai falar no programa de hoje. Boa noite, grande Edson Lopes. Boa noite, prazer em estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite aí feito pelo Marcel e poder participar dessa live aqui, tão grandiosa, um assunto muito importante, e estou bem feliz em poder estar compartilhando com vocês algumas experiências. Legal, vai ser bacana. Como é? Vamos, primeiro ponto, né? Você vem da área de saúde, como é que você está experimentando essa vivência de combinar a área de saúde com a atividade de síndico? O que uma coisa agrega valor à outra? Eu venho da área da saúde e o que eu achei bem interessante nessa vivência que eu estou aí há 11 anos. Então, eu já tinha um contato com muitas pessoas, gostava de gente, gosto de gente. E aí, eu tive a oportunidade, num momento, numa assembleia, de ficar mais presente por um condomínio no qual eu morava. Fui auxiliar o síndico. E eu percebi ali que, auxiliando ele e outros síndicos, por ser de outra área, uma área mais técnica, não tinha tanta lida com pessoas, que eu vejo que é um diferencial de alguns síndicos. Quando você tem uma segunda profissão, que é o meu caso, onde eu já tinha contato com pessoas, então eu tinha contato ali com pessoas de faculdades, colégio, diretores. Então, esse ambiente fez com que eu tivesse mais facilidade para atender os condôminos. Então, a parte da nutrição, a parte da educação física, na verdade, elas fizeram toda a preparação para o síndico que eu sou hoje. Eu participei só fazer um adendo, eu participei nesse ano de 2023 em muitos encontros de síndico, onde eu percebi que a formação de alguns deles, quando tinham essa questão de mais proximidade com pessoas, eles tinham mais facilidade. Ao passo que alguns ficavam um pouquinho mais difícil, porque eram tecnicistas, áreas que tinham menos cuidado com pessoas. Então, isso foi um facilitador. Legal. O condomínio que você está administrando hoje fica onde? É um condomínio que fica na Barra Funda. Legal. Qual é a experiência interessante que você tem nesse condomínio e que você pode apresentar para todo mundo? Qual foi a grande ideia que você teve, o seu diferencial de gestão, primeiro no condomínio, depois a gente vai falar dessa sua atuação na comunidade, que ela é uma experiência, para mim, tem que ser reproduzida no Brasil inteiro, isso que você fez, que não é uma novidade, mas é uma iniciativa importantíssima. Então, vamos primeiro falar da sua atuação como síndico. Como você inovou como síndico? Bom, eu vim entendendo cada vez mais as necessidades desses condôminos que estavam nesse condomínio. Entendendo que eles precisavam ser mais assistidos na questão de demandas. Então, eu percebi ao longo do processo que os síndicos, ou o síndico, tem um tempo hábil ali de resposta um tanto grande para alguns assuntos. E o diferencial, entrando na gestão, foi dar solução, dar rapidez a essas respostas. Então, eu tenho uma equipe hoje, que eu não atuo sozinho, que o combinado chegou a demanda hoje, resolve agora, resolve hoje, não deixa para amanhã. Deixou para amanhã, já vai ter duplicado aquele problema. Então, solução rápida para os problemas. Então, o famoso no embromation, né? Nada de ficar enrolando, né? Não sofra da doença do amanhã, né? Pode resolve agora, né? Agora. Então, dá solução rápida. E isso fez com que a gestão andasse, porque muitos assuntos vinham sendo enrolados porque sempre esperava um outro da solução, um outro fornecedor. Então, nós pegamos na veia, falamos, vamos solucionar isso aqui. A cada dia que chega um problema novo,
da solução rápida. Assim foi para a pintura do prédio, assim foi para fazer garagem. Nossas garagens hoje, nesse condomínio, imitam um pouco os shoppings, que é aquela garagem de epóxi. Por fim, foram inúmeras situações, inúmeras obras que estavam paradas, mas a gente quis dar solução rápida para o que estava chegando de demanda. Então, a resposta é solucionar rapidamente a demanda do morador. História engraçada. Você tem alguma que você possa contar nessa sua vivência aí de síndico? História Deve engraçada. ter uma coleção, né? Deve ter uma bíblia de histórias engraçadas, né? Imagina. Tem bastante história engraçada. E assim, nós temos a capacidade, ainda bem, de esquecer algumas ruins e também engraçadas. Uma engraçada foi que, naquela semana, um morador insistentemente queria marcar uma conversa com o síndico. E aí, ele passa por um pequeno filtro, onde a administração, a minha auxiliar administrativa, realmente percebe se aquele assunto é pertinente para o síndico, porque às vezes é administradora, às vezes aquilo é do zelador, e nem sempre o assunto é para o síndico. Pois bem, ela fez esse filtro e foi marcado para ele uma agenda na semana. Ele não teve paciência, ele falou, não, eu queria que me adiantasse, não posso esperar tais dias, eu queria que me adiantasse o quanto antes. Bom, por fim, foi agendado no dia seguinte. Aí eu comuniquei o meu corpo diretivo, que me ajuda em algumas questões, e fomos lá para a reunião. O horário definido por ele, eu fiquei esperando ele na sala, onde a gente se reúne, e aí, assim que ele abriu a porta, ele me olhou, já com um olhar de espanto, olhou para os outros dois membros do corpo diretivo, e assim que ele olhou para nós três ao mesmo tempo, fechou a porta e falou, tá, mas eu vim para a reunião. Quem são vocês? Aí eu falei, eu sou Edson, síndico, e esse aqui. Aí, antes de eu responder, ele falou, mas e eles? Eu falei, eles são do conselho, eles sempre acompanham as reuniões. Aí ele ficou perdido, não, eu começou a gaguejar, não vou parar, não quero reclamar de nada, eu só queria fazer uma observação. Ou seja, ele ficou todo desconcertado. Por quê? Porque eu não sei o que ele ia pedir, e ele percebeu que a reunião seria com os dois membros. Aí ele falou assim, mas eles participam? Eu falei, sim, o corpo diretivo sempre participa das reuniões. Não existe segredo para o condomínio, para a gestão. O que o senhor queria falar, sugerir, reclamar? Não, eu já mudei de ideia já. Então, assim, ele não contava com os dois, porque estrategicamente, nós sempre, quando tem reunião com o condomínio, sempre tem um membro do conselho ou um membro do corpo diretivo. Por quê? Porque num passado eu já sofri com isso, porque tudo que nós tratamos ali foi isso conversado. Então, estrategicamente, a gente trata isso hoje. E aí, quanto a esse morador, ele ficou tão desconcertado que aí ele saiu, fechou a porta e a gente começou a rir. A gente não entendeu nada, porque ele achou que a reunião fosse somente comigo. Então, assim, foi bem engraçado e um tanto desconcertante. Isso chamou muito a nossa atenção, a forma que ele chegou e a cara dele, eu consigo lembrar até hoje. Que curioso isso. Então, e não conseguiu descobrir até hoje qual era o problema, né? Também não, né? Não, porque ele não veio mais. Não. E ele sabe que as reuniões sempre são acompanhadas. Essa é boa. Mais alguma história curiosa desse tempo de síndico? Uma delas foi quando eu tive uma situação que um animalzinho caiu da janela. E aí ele caiu aí do andar aí, acho que quinto andar, e caiu porque não tinha uma preparação ali específica para a tela naquele apartamento. Aí nós notificamos a unidade naquela ocasião. Passado 3 meses, o gato caiu de novo. Caramba. Mas aí eu falei, poxa vida, mas... E agora?
vocês não trataram desse assunto anteriormente, não colocaram a rede lá. Aí nós subimos uma multa para a unidade, no caso, e aí ele falou, mas vai precisar pôr tela, ele só caiu 2 vezes. Então, Só assim, 2 vezes? Meu Deus do céu. Então, Qual andar que foi? De que andar? Do 5º? E o gatinho sobreviveu às 2? Sobreviveu. Bom, então se o gato tem 7 vidas, esse já tem 7 menos 2, 5 só, né? Tem 5. É isso aí. Tem 5. Aí soube que ele mudou do prédio, ele não mora mais no prédio dessa família, e sabe Deus lá, se no outro condomínio, como é que tá isso? Pelo amor de Deus. Então, quem tem animal é obrigado a tomar todo esse cuidado, ainda mais gato, né? O gato gosta de uma janela e, de repente, ele arrisca até pular sem ter a noção exata da altura, né? E aí Exatamente. o dono, o cuidador, o responsável, o tutor, como se chama agora, tem que ficar esperto, né? Não pode dar uma mancada dessa. Aí ele pagou a multa e não gostou da multa que você aplicou? Pagou a multa, não gostou, mas viu realmente que nós estávamos cuidando do gatinho deles. Então, isso foi muito bom. Ele telou o apartamento, aí depois passou um tempo, ele mudou do prédio, não está mais com a gente. Não, legal. Pelo menos ele tomou a consciência, né? E que outros também tomem a consciência. Você tem animal, tem que proteger, tem que tomar o cuidado, né? Segurança é tudo. Por falar em segurança, a gente vai entrar num tema agora, que foi o tema inicial desse programa, né? A sigla famosa em inglês, CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design, ou como prevenir o crime através do redesenho ou desenho melhor do seu ambiente, do seu meio ambiente. E você tem uma experiência muito bem sucedida aí no seu bairro, aí na região da Barra Funda, né? A gente viu umas fotos, isso até virou reportagem de jornal, uma rua completamente degradada, uma bagunça, lixarada, sujeira, iluminação horrorosa, e vocês conseguiram fazer a transformação desse espaço. Conta para a gente como é que foi essa iniciativa, como é que foi essa ideia, o que inspirou vocês a ter essa visão cidadã? Assim que essa gestão foi iniciada, eu percebi que os síndicos, ou a grande parte dos síndicos, eles têm a preocupação de sempre cuidar do condomínio para dentro. Inclusive, né, a lei fala disso. A lei, ela fala que o síndico ele é responsável do portão para dentro. Só que, em específico, nessa região aqui da Barra Funda, o que me chamava muita atenção era a questão da luminosidade, era a questão do lixo, era a questão do descuido daquela região, das calçadas. E isso foi me incomodando um pouco, porque, assim, eu vi que muitas vezes aquilo que eu fazia dentro do condomínio estava atendendo às necessidades, sim, só que faltava um pouquinho mais. E aí eu fui conversando com o morador, conversando com outras pessoas e vendo o que eu poderia fazer de diferente. E aí eu recebi assim, Edson, seu problema, cara, é do portão para dentro, você não tem nada que mexer fora. Fora é segurança pública. Fora é prefeitura, fora é Estado. O que você tem a ver com isso? Aí me deu um banho de água fria. Aí eu brochei. Aí passei aquela semana, ou aquelas semanas, aquele mês, bem assim, bem cabisbaixo, nesse sentido, pensando como poderia fazer algo diferente. E o negócio era feio, né? Era bem ruim, né? Era bem ruim. Se me permite colocar uma imagem aqui? Por favor. É possível colocar a imagem? Possível. Fábio tem as imagens aí. Fábio vai poder mostrar. Fábio, nossa produção vai mostrar as fotos do que era e depois como vai ficar. Mas vamos primeiro para o que era. Vamos mostrar a coisa ruim. Insere aí, Fábio, por favor. Para o pessoal ter uma ideia, na rua Capistrano de Abreu, é isso? Na rua Capistrano de Abreu. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue mostrar. Olha aí, ó. Típico ambiente da desordem urbana. Área ocupada indevidamente, ilegalmente, né? Ocupação urbana irregular, provavelmente lixo, sujeira, mau cheiro, né? Tudo de errado, né? Isso aqui é no pé da
no pé de uma passarela que tinha ali, que está a 50 metros do condomínio. Então, isso aí incomodava bastante a gente. E aí, a minha pergunta para mim era, as pessoas transitam por aqui, não pode ser que isso não está incomodando. Eu estava andando na rua nesse dia e, Marcel, tem uma imagem para você compartilhar? Eu coloquei para você, o Marcel vai compartilhar a imagem. O que eu estava vendo Tá tudo com a produção, Edson. Alô? Fábio, mais uma imagem. Essa aí tu já viu, tem mais uma. Escuridão também, ó. Essa é uma rua, a rua completamente escura. A mesma rua. Tem mais uma, Fábio? Olha que cenário de noite de terror, né? Um canto lá na frente tem até alguma iluminação, mas aqui, nesse setor aí que você está vendo, situação perigosa, esquisita. Olha, lixo, a tragédia urbana do lixo. Né? Aqui foi o ponto da virada. De lixo. Aqui foi o ponto da virada. Nesse dia, foi nesse dia que minha cabeça ela deu um tilt. Isso foi numa sexta-feira, para um fim de semana importantíssimo. Esse relato, porque esse fim de semana ficou cheirando peixe o fim de semana inteiro. Foi um caminhão que passou aí, ele despejou peixe junto com entulho. Aí eu falei, não pode ser que vai permanecer dessa forma. Então, a partir desse dia, eu falei, vamos fazer a mudança. Vamos fazer diferente. Eu não queria mais que isso acontecesse. Do lado esquerdo é o muro da CPTM. E onde tem esse canteiro, que tem algumas plantas ali. E do lado direito é o condomínio, que fica praticamente na frente desse canteiro. E o portão ficava a poucos metros de onde foi jogado esse lixo, que trouxe para a gente, para os moradores, exatamente essa foto. Essa foto foi onde a minha chave virou. Eu falei, eu não posso mais permitir que isso aconteça. Eu vou fazer sozinho. Vou fazer alguma coisa para mudar isso. Aí foi onde eu fui buscar ajuda. E como é que foi essa ideia? Qual foi a sua primeira intenção? Qual foi a primeira ideia que você teve de buscar ajuda? A quem recorrer? Em tese, você deveria recorrer ao poder público, né? Mas você viu que não ia resolver de imediato, né? Ali já estava acontecendo de forma um tanto maquiada uma área de descarte de lixo. Viciada, né? O pessoal vicia. Exatamente. Esse é o termo mesmo, uma área viciada. E aí, eu reuni moradores, colocamos esse lixo em caçambas, solucionamos isso aí temporariamente. Mas a mudança foi, esse muro, ele começou a ser pintado após eu entrar em contato com uma empresa que nos atendeu, na época, com a tinta do condomínio. Então, eles pintaram toda a nossa fachada. Aí eu pedi para ele, olha, vocês não têm uma tinta para nos ceder ou fazer algum tipo de doação? E aí ele falou assim, Edson, tenho sim. E aí nós começamos a limpar esse lixo e pintar o muro. Eu trouxe essa tinta e nós começamos a pintar inicialmente são 110 metros de muro. Fizemos a pintura. Isso aí, quem fez a pintura? Você juntou com os moradores? Quem partiu para isso aí? Vocês contrataram os funcionários? Como é que foi essa iniciativa? Moradores também resolveram comprar essa briga? Como é que foi isso? Foi feito um comunicado para os moradores que essa tinta foi cedida e nós tínhamos ali, então, como utilizá-las. Eu contratei uma pessoa e nós fizemos a pintura do muro. Falamos para a CPTM as nossas intenções. A CPTM, por sua vez, agradeceu e me falou pessoalmente ali pelo e-mail, enfim, façam, vocês estão autorizados. Pois bem, fizemos essa pintura através dessa doação de tinta, deu muito certo. Logo na sequência, com os moradores, nós entramos com um pedido para que eles doassem um valor lá simbólico de R$50 na época,
ou uma muda para que nós fizéssemos o replantio desse canteiro. Então, é uma forma das pessoas se envolverem. E assim... Aí tudo vazio, o muro anteriormente... Exato. Degradado. Exato. Legal. E os moradores começaram a se envolver, gostaram da ação. Só que, voltando um pouquinho àquela imagem lá atrás, onde está tudo escuro, durante o dia estava pintado, estava limpo, só que faltou iluminação. E nós entramos com o quê? Com 20 postes. Essa daqui. Então está pintado, só que à noite as pessoas tinham medo de circular naquele perímetro, e tinham medo de andar com o cachorrinho, tinham medo de circular nas calçadas, porque você não sabia o que estava ali escondido naquelas copas daquelas árvores. Aí nós fizemos uma limpeza nas copas das árvores, junto com uma poda de cima até embaixo nas árvores que estavam transpassando a muretinha do canteiro. E aí nós entramos com 20 postes, onde na foto anterior tem, ou na próxima, já mostra isso, essa daqui. Esses postes pretos são ligados um com o outro e essa energia, ela é do condomínio. Ah, do condomínio, legal. Então o poder público não está gastando nada para ter essa rua arrumadinha, nada. Nada. Essa foi uma iniciativa nossa, porque as luzes ali da prefeitura, elas não nos atendem, porque elas estão muito espaçadas. Sim. E fica muito difícil da luz iluminar todo esse passeio. Então, essa iniciativa da iluminação foi nossa também. E hoje, hoje ela está assim. Você transita, ela está dessa forma. Tanto que Uber, policiais, táxis que passam à noite, falam, essa rua é a mais iluminada do bairro. Do bairro, né? Totalmente diferente. Experiência piloto, né? Alguém vai ver, a prefeitura fez alguma experiência piloto e ninguém ficou sabendo, né? Mas não foi a prefeitura, não. Foi a cidadania agindo. Legal. Parabéns. Fundamental quando isso acontece, né? Isso mostra para a gente o quanto a gente tem e pode fazer no Brasil para melhorar. Se cada um tomar a decisão de melhorar o seu espaço próximo, de melhorar a sua calçada, de melhorar a sua rua, de ingressar num projeto de segurança colaborativa como é esse que a gente propõe aqui toda semana pela CoSecurity, você melhora o seu ambiente, você traz a segurança, traz o bem-estar de volta para você, a rua passa a ser de volta para você. Um lugar desse, iluminado, organizado, bacana, dificilmente vai ser palco de violência, de assalto, de destruição. É isso? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, muitos síndicos, ou o próprio comércio que fica aos nossos arredores, eles nos chamaram e falou, Edson, o que você fez para melhorar esse perímetro? Me ajude, porque essa rua Capistrano de Abreu, ela dá sequência para a rua Conselheiro Nébias, que estava também muito degradada. E aí o relato de um dos diretores de uma empresa falou, Edson, as pessoas elas entram no Google e elas visualizam essa rua e elas não vêm preencher a vaga do emprego. Elas têm medo. E eu, ao longo desses 3 anos, tenho perdido muitos profissionais. Que, inclusive, os meus profissionais que almoçam aqui não saem na rua. Eles têm medo. Eles almoçam dentro da empresa. E aí, ele me chamou e falou, o que pode ser feito? E aí eu passei para ele um passo a passo de como ele poderia alcançar aquilo. Então, seria com a limpeza, seria com a iluminação, com a poda das árvores, e depois teve ali a contratação de uma empresa de segurança naquele perímetro. E, por final, nós trouxemos as câmeras, onde fizemos aí, eu falo que foi a cereja do bolo, foi a questão da contratação da CoSecurity. Então, nós já tínhamos ali muitos ingredientes que estavam dando certo. E, por final, nós entendemos que faltava alguma coisinha a mais para estimular e impactar outras pessoas a fazerem igual, que foi a questão
de trazer a Consecurity para fazer a diferença. Tanto que eu fui pioneiro naquela região ali. As primeiras câmeras da Consecurity foi colocada por mim naquele perímetro que fica abaixo ali vou falar da São João, da Olímpio da Silva, até a Barra Funda, que é da linha do trem. Todo aquele perímetro foi essa primeira aquisição, foi a minha. Que legal, mas que experiência bacana, né? Mas primeiro você melhorou o espaço, depois você ainda aprimorou, como você disse, a cereja do bolo com as soluções Consecurity. Interessante, bacana isso. E o resto ali da comunidade, como é que o pessoal viu isso, encarou? Aí você evoluiu para os projetos, né? Os projetos agora têm nome, né? Passeio Seguro e Passeio Limpo. Virou projeto isso? Virou um projeto. O que a gente entendeu? Que o Passeio Limpo, ele é justamente aquilo que as pessoas buscavam. Então, o projeto, o próprio fazer, o meu fazer da limpeza, da iluminação, criou-se uma situação onde pessoas começaram a passear ali no lugar limpo. Então, eu fiz meio que um trocadilho. Poxa, o passeio limpo está dando certo, porque limpo no sentido, ele não tinha mais lixo. Tanto que essa rua, se você passar agora lá, se tiver um papel na rua, que jogaram recentemente, não tem, porque está tão limpo que as pessoas elas acham que não se pode jogar nada lá, e tem um monte de lixeiras que foram colocadas, onde levou-se esse nome, Passeio Limpo. Como é que foi esse processo de limpeza? Como é que foi? O seu próprio condomínio é que utiliza essa limpeza? Ou teve alguma participação da prefeitura, da companhia de limpeza? Não. Como é que foi isso? O Passeio Limpo, ele foi interessante, porque eu mostrei para os comerciantes ali do bairro como era a rua antes, e cheguei neles e falei, olha como está antes e olha como está agora. Mas para manter isso, eu gostaria que vocês me ajudassem com lixeiras. E eu bati de porta em porta para pedir lixeiras para eles, lixeiras de plástico. Sim. Aí eu falei, olha, só que tem um detalhe. Eu sou síndico desse condomínio. Esse condomínio aqui que eu represento consome aqui no seu comércio, no caso era uma pizzaria, tá? Consome 500 pizzas, tantos salgados, tantos refrigerantes. Eu mapeei durante um mês. Ah, legal. Todo o condomínio usa dos serviços daquele comércio. E eu falei para ele, esses são dados que eu obtive. Ele arregalou o olho e falou, mas como você sabe de tudo isso? Falei, você fez uma auditoria da empresa do cara, né? Exatamente, porque eu trouxe uma informação que nem ele sabia que eu tinha todos aqueles dados. Então, eu falei, olha, esse mês passado nós compramos de você 530 pizzas. E eu mostrei o número, porque todo atendente, entregador que chegava, obviamente que eu anotava. Você botava para anotar, né? Legal. O que você quer de mim? Falei, eu quero 10 lixeiras. Mas de você, eu só quero 2. Aí ele não titubeou. Tirou o cheque da carteira e fez o pagamento de 2 lixeiras. E essa lixeira, ela tem um nome, chama Passeio Limpo. Legal. Que tem um adesivo e tem o nome do comércio dele. Então, e essa lixeira Passeio Limpo tem um descarta caca. Para o pessoal tirar essa caca, recolher o lixinho ali e jogar interno. Então, está divulgando o trabalho dele e a gente está mantendo a rua limpa com o Passeio Limpo. Legal, hein? Isso só as pessoas, né? Sem ter uma ação de gari, de limpeza efetiva, né? Só as pessoas. Essas lixeiras... A ação educativa já resolveu quase todo o problema. Exatamente. E a gente mantém as placas, né? Para que esse morador recolha o lixo, os dejetos do cãozinho, e ele pode pegar ali esses saquinhos que estão nessas lixeiras que foram cedidos por esse comércio, através dessa minha intenção. Pô, legal, um negócio simples. Serrão, cabe um desconto aí no IPTU, hein? Iluminação, limpeza pública. Seria bem-vindo, hein? Podia pedir uma ação, né? Entrar com uma ação, de repente, né? Na prefeitura para pedir esse tipo de coisa. Não, interessante. Mas isso só confirma aquela tese
do quanto a força da cidadania é fundamental. Se as pessoas ficarem esperando cair do céu a solução da máquina pública, vai cair do céu é problema, não vai cair solução. E se as pessoas vão e fazem, está feito, sucesso garantido. Parabéns, bacana. É isso aí. Cidadania é o segredo. E aí, como é que foi? E a evolução desse projeto? Como é que foi a repercussão? Já vi que isso rendeu matéria no jornal aí da região. O Jornal Sim. de Campos Elíseos fez matéria, reportagem com vocês. E aí, outras ruas aí, outros condomínios estão querendo copiar essa ideia também? Como é que está isso? Como é que está a multiplicação dessa ideia? Porque é isso aí que é fundamental, né? Porque o Brasil é um país craque em copiar péssimo exemplo. Mas quando a gente tem um bom exemplo, a gente tem que fazer a campanha pesada para que se copie o bom exemplo. E essa ideia de vocês, ela é simples, barata, objetiva, real. Não tem cascata, não tem fim de politicagem, ninguém é candidato, ninguém está pedindo voto por ter feito a limpeza, né? Então, tem que copiar essa ideia, né? E reproduzir. Como é que está a repercussão disso em outras áreas aí, Edson? Alguns síndicos ficaram sabendo que eu consegui essas lixeiras, eles falaram para mim assim, Edson, como é que você conseguiu fazer com que esse comércio ajudasse você? No caso, foram ali 3 comércios grandes que estão próximo ao condomínio. E eu falei, olha, eu só simplesmente fui lá e pedi para eles e falei que o condomínio é cliente deles, a gente usa o serviço deles, então, na verdade, eu só pedi uma troca. E a troca foi, eles nos deram a lixeira. Aí ele falou, um dos síndicos, que eu tenho bastante contato, ele está nas imediações, ele falou, só você que consegue arrancar dinheiro desse povo. Ninguém nunca conseguiu fazer isso. Você foi nesse comércio, você conseguiu tirar dinheiro desse cara. Como é que você fez isso? Eu falei, bom, eu não fiz sozinho, eu simplesmente mostrei os números. Aí ele deve ter sido tocado por alguma razão. Ele achou, nossa, isso aí você conseguiu algo que ninguém tinha conseguido arrancar dinheiro desse comércio. Ou seja, né, é a iniciativa, é a coragem de fazer. Você contou até para a gente que no começo você viu aquela situação, pô, vamos resolver, vamos ajudar. Ninguém quis ajudar e, de repente, chegou um dia que encheu o saco. Esse ponto em que o cidadão chega no nível de saturação, que ele fica de saco cheio e parte para resolver, eu acho que o Brasil está caminhando nessa direção, sabia? Eu tenho essa percepção todo dia. Eu que cubro o maravilhoso noticiário político e econômico, eu tenho essa percepção. As pessoas estão ficando de saco cheio da violência, da sujeira, da bagunça, da roubalheira, da ocupação desordenada do espaço urbano, do descarte equivocado, viciado de lixo, e estão começando a agir. Vocês agiram, vão fazer com que outros comecem a agir também. Vai ser legal. Essa foi a ideia, porque eu pensei comigo, ok que lá atrás nem todo mundo apoiou, mas se eu não tivesse começado, de verdade, eu não sei como seria hoje. E nós pensamos, aí eu pensei comigo, se eu ficar só pensando, não vai sair do papel. É de arregaçar a manga e aos pouquinhos foi sendo feito o passo a passo. Então, foi com a pintura, foi com a jardinagem, foi com a segurança, foi com a iluminação. E aí, o passo a passo foi acontecendo e os frutos estão sendo colhidos hoje. E a manutenção? Você que é o cara, eu já vi que é o cara muito organizado, tem ideia de quanto custou isso? Você fez um inventário de custo desse projeto todo? Só de iluminação, na época, foi de poste 22 mil de postes. A questão, se nós tivéssemos pago o funcionário, aliás, pagou o funcionário para limpar, para fazer ali a pintura, mais instalação, tudo. Eu assim, jogando alto aqui, foi uns 40 mil reais. Não ficou tão baratinho assim, mas, pô, o retorno é impagável, né? Impagável, porque todos os moradores, mais uma vez, que chegam no prédio hoje, não sabem como era antes. Então, de vez em quando, a gente solta uma imagem para eles saber como foi esse processo, como foi conquistar isso passo a passo.
até mesmo para que ele valorize, valorizar no sentido de ele poder ajudar, de repente, a falar quando uma lâmpada está queimada, ou um papel no chão, ou alguma ação que ele possa ajudar nesse sentido de colaborar com a limpeza, com todo esse processo. Que legal. Conservação, né? Conservação. Que uma coisa é você resolver o problema e depois você manter a solução operando, né? Que a gente aqui, sobretudo na cidade gigantesca como São Paulo, né, tem a crise, você ataca aparentemente o problema, mas você só resolve parcialmente. Você não dá o sentido de política pública, que é o que vocês deram. Vocês conseguiram uma solução de política pública. Só que qual é a inovação, Marcel? Foi uma política pública feita pela iniciativa privada. Esse é o espírito Co-Security. Exatamente isso, o que a gente propõe. Sim. Né? E o Brasil vai melhorar sim. A gente tem que botar na cabeça que a sociedade tem que agir. O poder público tem que ser provocado, mas o cidadão, a iniciativa privada, tem que dar exemplo, tem que resolver. Não adianta ficar esperando cair do céu, porque, repito, vai cair do céu, é bomba, é chuva, é poste, é árvore, é problema. Não vai cair coisa boa. Né? E se tratando do segundo projeto, que é o Passeio Seguro. Então, o que foi o Passeio Seguro? Ele foi o próximo passo do Passeio Limpo. Então, foi um projeto que se ancorou no anterior e tornou-se o Passeio Seguro. Por quê? Porque o Passeio Limpo, eu tinha que mexer em toda a parte da limpeza, da iluminação, dessa parte da jardinagem, da conscientização. E depois, o Passeio Seguro foi a contratação de um serviço de segurança. Então, hoje, a nossa rua, ela é monitorada pela Co-Security e também nós podemos contar com monitoramento de homens que fazem a segurança nela em todo o perímetro. Isso foi muito interessante, que que trouxe para ela o que ela é hoje. Então, se nós entrarmos... Eu mandei umas imagens para você, Marcel, aqui aí no seu WhatsApp. Se você puder compartilhar essa imagem, está no seu WhatsApp, Marcel. Então, o passeio... Está tudo com a produção já, Edson. Não é o vídeo, né? É o vídeo? Não, eram as imagens mesmo. Porque ele colocou a maioria das imagens ali. Eu só não coloquei o vídeo, porque como mostrava algumas pessoas ali, nós achamos melhor, devido ao LGPD, não mostrar o vídeo, tá bom? Perfeito. Mas só fazer uma explanação, então o Passeio Seguro foi uma evolução do Passeio Limpo. Então, já trazendo mais segurança para esse perímetro. Tem um lado bem curioso, que eu não esqueço até hoje. Como nós estamos numa rua que nós estamos aí a 2, 3 quilômetros da Cracolândia, então era um caminho que eles faziam ali, que é passar pela Capistrano de Abreu, para adentrar essa passarela. E uma vez que nós tomamos conta dessa rua, fizemos a limpeza, a iluminação, teve um levante do pessoal da Cracolândia em alguma área aqui do centro. E eles correram para a Capistrano de Abreu. Eu me recordo até hoje. E aí, uma moradora escutou e um deles falarem, aqui já não dá mais, aqui já não... Foi nessa parte aqui, ó. Eles correram para adentrar a passarela, para passar para o outro lado. Então, as moradoras falaram que eles mencionaram as tais palavras, aqui e já não dá mais. Por quê? Porque já estava tudo organizado, já estava limpo. Então, isso aqui já não existia mais. Limpo, iluminado, com câmera, com segurança. Que aí não tem quantidade em que se cria, né? É isso. Espanta. Fórmula mágica, hein? Que coisa curiosa. Exatamente aqui, ó. Então, olha, hoje, se nós olharmos à esquerda, no final da passarela, ali ou seja, toda essa rua é a Capistrano de Abreu, mas à esquerda ali temos um carro, o condomínio fica de frente onde está esse carro no final dessa passarela aqui à esquerda. Ou seja, então onde antes havia uma ocupação irregular, hoje tem ali uma guarita.
Exato, ocupação irregular, que no caso ali era uma mini Cracolândia já, vendendo drogas, fazendo coisas erradas. Então a rua, hoje, a Capistrano de Abreu, ela é um exemplo para as outras ruas. E outros síndicos sempre me perguntam e chamam para reuniões para que a gente possa fazer o passo a passo nas ruas que estão tanto nas paralelas e nas adjacentes à rua Capistrano de Abreu. Para a gente ter uma ideia do tempo, do histórico, quando é que aconteceu esse primeiro fato? Coloca a data para a gente aí. Quando é que aconteceu o seu dia da revolta, o seu dia do saco cheio, quando você viu aquele monte de lixo? E quando foi isso até as melhorias acontecerem efetivamente? Traça para a gente aí um cronograma disso. Maravilha. 2018 para 2019 foi o ponto da virada. Então, a partir do final de 2018 para início de 2019, foi onde nós começamos a fazer todas as mudanças. Legal. Então foi rápido. E nós agora já estamos aí com 4 anos quase de trabalho realizado e continua bonito, arrumadinho. Essas fotos que você mandou para a gente são recentes, inclusive. São recentes. Se nós, quem nos assiste, que puder, ou deixa aqui o convite, entrar no Google. No Google, tem ali a facilidade do Street View. Você vai colocar a Capistrano de Abreu, ela está inteira iluminada. Olha, que legal, hein? E os policiais, os Ubers, eu sempre eu gosto de frisar isso. Eles sempre falam que é a rua mais iluminada do bairro. Por isso que chamou muita atenção. Então, muitos moradores vêm caminhar, vêm com o cachorro, começam a correr à noite ali, coisa que isso era impensável há 5 anos atrás. Estava muito degradado. Então... Isso é uma atitude bacana, legal. Foi muito satisfatório. Teve uma senhora, isso é um ponto bem interessante, uma senhora com a netinha, que ela, conversando ali com um dos meninos que fica na rua ali, o segurança, ou até mesmo outros funcionários do condomínio, falou assim: agora eu consigo andar com a minha netinha na rua. Muito obrigado. Isso, para mim, não teve preço. Não tem. Isso é muito bacana. A CoSecurity, vamos lá. Como você conheceu a CoSecurity e teve essa ideia de usá-la como cereja do bolo desse projeto que você desenvolveu? Eu recebi um convite de uma empresa de segurança, da Hana. Essa empresa de segurança, que inclusive nós usamos o serviço, posso falar aqui com toda clareza e, enfim, e transparência. Fui no convite e lá nesse evento ele mostrou para mim as possibilidades de conexões de um condomínio com o outro, dessa questão de eles trocarem informações, de um condomínio estar dentro, linkado em todo o sistema. Aí eu pensei comigo, poxa, já estamos ali caminhando bem com a Capistrano, só que uma andorinha sozinha não faz verão. Eu, no bairro, era a única rua monitorada com as minhas câmeras, com as minhas do próprio condomínio, iluminada. E aí eu pensei comigo, por que não fazer em todo o perímetro onde eu estou situado? E foi onde eu falei, vou colocar primeiro, e assim foi feito. E aí eu fiz igual eu fiz no comércio. Fui batendo em síndico e falar, olha o que eu já fiz, faz igual, para a gente tomar conta desse pedaço aqui, que esse pedaço é nosso. Muitos síndicos, obviamente, falaram, Edson, isso não é problema meu, o meu problema é dentro do condomínio. Mas eu não cansei, eu falei, tudo bem, vai chegar o meu momento e vai chegar o seu momento para que você venha falar comigo de novo. E assim foi. Os síndicos estão nos procurando, têm me procurado para a gente ampliar, e assim tem sido feito. Já ampliamos para 2, 3 condomínios nas limitações, e a ideia é pegar todo o perímetro que está composto ali, aquele final da Barra Funda. Legal, isso funciona, é a iniciativa, é as pessoas se juntando para fazer o bem. É isso que a gente precisa no Brasil. Chega de reclamar, de ficar nego chato só falando mal do governo. Fale mal também do governo, que é bom, ele precisa, mas faça a sua parte, né? Mostre que você também tem capacidade, organização,
gestão, para as coisas acontecerem. Então, bacana. Então, a CoSecurity te deu essa possibilidade de ampliar ainda mais a qualidade do seu projeto. Bacana. Importante depoimento, né, Marcelo? Muito importante, Serrão. Bom, boa noite a todos, Edson, Serrão, Tom, todos que nos acompanham. Quando o Edson trouxe esse tema, Serrão, e eu comentei com você, você ficou super empolgado, né? Porque é tudo que buscamos, né? Segurança colaborativa e como participamos, né? A CoSecurity e a Hana dos Consegues, são tratadas essas questões de zeladoria, iluminação, limpeza. Então, veio muito de encontro ao nosso programa e tudo que nós falamos aí durante praticamente 2 anos, né, Serrão? Uma coisa auxilia a outra. Não adianta você colocar a câmera que está ali tudo sujo, sem uma poda de árvore correta, sem a iluminação. Então, é o que você falou, Edson, é a cereja do bolo, né? Aquilo vem complementar. E se alguém vem pichar ou descartar um lixo ali, tem as câmeras para tentar identificar o caminhão, tentar pegar a placa ali para acionar os órgãos de segurança. Isso daí, tem até um exemplo, quando eu trabalhei no City Câmeras, que algumas empresas lá do Ipiranga fizeram isso, que tinham uma área de descarte de lixo e vinham caminhões ali de outros municípios, né? Então iam andando, levantando a caçamba e jogando todo o lixo ali naquele perímetro. E eles conseguiram resolver o problema dessa forma também, com iluminação, com câmeras. Então, bacana, Edson, sua iniciativa aí. Eu acho que super legal e acho que serve como exemplo. Eu vou verificar a sua rua direitinho, mas eu acho que pertence ao Consegue Perdizes, né? Perdizes Barra Funda. Eu vou verificar a rua amanhã certinho. Eu tenho isso na planilha. Mas seria até legal você levar para um Consegue isso, para divulgação, entendeu? Acho que seria bacana. É mesmo, porque esse é um exemplo para ser copiado, mas copiado sem pena, sem perdão, né? Sim. O Consegue que nos atende ali é o da Santa Cecília. Santa Cecília, tá. Santa Cecília. Legal, então leva do Marco Antônio, presidente Marco Antônio. A dica é boa, eu agradeço. Uma iniciativa desse tipo, não dá mais para... A sociedade brasileira está chegando, já passou do limite de tolerar certas coisas erradas. Não dá mais. O saco encheu. Eu falo isso, o meu está cheíssimo em relação a várias coisas. Mas quando o seu saco enche, você pode tomar a decisão sábia, calma, objetiva, planejada e correta, e racional, e até economicamente viável, é melhor, né? Sim. Com certeza. Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Marcelo, você tem outros exemplos aí também para dar para a gente da aplicação da CoSecurity, né? A turma que não, talvez esteja passando aí por outros problemas, CoSecurity virou aí uma grande solucionadora, colaborar na solução de crimes aqui na cidade de São Paulo, né? Sem dúvida, Serrão. Já temos aí, apenas no município de São Paulo, mais de 2.200 câmeras, e tem várias que já estão em processo de instalação. Então, nós vamos chegar aí perto de 2.400, 2.500. Considerando outros municípios e Curitiba, nós já temos praticamente 2.700 câmeras, com mais de 400 ofícios enviados. Hoje eu atualizei minha planilha, né? E eu bato sempre numa tecla: façam o boletim de ocorrência. Embora a CoSecurity envie ao DP todas as imagens, né? Tudo que aconteceu ali furto, roubo, teve até um atropelamento de pet que um DP nos solicitou as imagens, né? Mas é muito importante essa questão do boletim de ocorrência, porque senão não entra na estatística. E como o DP tem muitas ocorrências, né, para verificar, é claro que ele vai priorizar aquilo que ele tem no boletim de ocorrência. Então Legal. É isso, né, Serrão? A gente tem que enfatizar isso novamente. Você tem alguma imagem hoje, algum vídeo importante aí de trabalho que a CoSecurity tenha colaborado e que tenha dado resultado? Não, Serrão, hoje eu deixei o vídeo para a próxima semana, porque tinha todo o material aí do Edson, né? Então nós vamos reproduzir na próxima semana aquela questão lá da Bela Vista. Foi uma matéria, inclusive, da Bandeirantes, do quebra-vidro, ali na Manuel Dutra. Então nós vamos mostrar essa matéria que ficou muito boa, né, com todas as imagens da CoSecurity no próximo programa, se Deus quiser. Maravilha. Tom Rulo, você que é consultor de vendas CoSecurity,
quem é que pode seguir? Quem quiser seguir o exemplo aí do Edson Lopes, o que precisa fazer? Quais são os produtos CoSecurity que você está colocando à disposição do público? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Serrão, Marcel, Edson. Edson, parabéns pelas todas as suas iniciativas, né? Não dá para falar uma iniciativa, foram várias. E eu até, fazendo um adendo, eu fui o primeiro comercial, hoje a gente está no programa de número 73, e eu fui o primeiro comercial que participou de uma live. Então, eu participei da primeira live de comercial. Como é gratificante a gente ver essa evolução, escutar dos síndicos que estão sempre conosco aí, que como o projeto evoluiu, como ele está ajudando os bairros, como ele está ajudando os condomínios. Então, é muito gratificante mesmo para a gente. Eu que estou nessa evolução, vendo essa evolução, é espetacular. Bom, para participar, basta entrar em contato com a gente, né? Hoje a gente conta com 3 tipos de produto. A gente tem o All Tower, o Tower e o Compacto, mensalidades entre R$ 380 reais e R$ 750 reais, ou seja, bem acessível, principalmente para condomínios, quando a gente sabe que os condomínios rateiam, né, o custo, ou tiram do fundo de reserva, enfim, cada um com a sua particularidade, mas é algo que não onera ninguém. E qualquer um pode entrar em contato pelo 3393-1742 ou entrar no site www.cosecurity.com.br também, nos manda uma mensagem e a gente entra em contato. Legal. Marcel Bussolini Marques, nosso tempo já está quase se esgotando. Seu balanço final do nosso programa de hoje. Bom, Serrão, um excelente programa, né? Agradecer ao Edson aí, em nome da CoSecurity, pela participação, e ao Alexandro também, né? Que falou, olha, eu tenho um síndico aí, o Edson, um síndico que fez um trabalho excepcional ali na região da Barra Funda, né? Então, realmente, nós pudemos verificar aí nesse programa, com as imagens e tudo que foi explicado, né? Tudo aquilo que ele falou, prometeu. Falou, Marcelo, vai ser um programa excelente. E realmente foi um programa muito bom. Segurança, zeladoria. Parabéns, Edson. Parabéns. Vamos mandar o nosso abraço para o grande Mineirinho, né? O Mineirinho sempre aí mobilizado. O homem não tem participado dos programas porque ele fica só vendendo. Não é mole, não. Abração para você, grande Mineirinho. Edson Lopes, sua saideira no nosso CoSecurity 73. Agradeço aí por poder compartilhar com vocês e os síndicos que estão aí nos ouvindo, ou pessoas que estão nos condomínios, que têm passado por alguma coisa relacionada à parte da segurança, alguma dificuldade, ou se há alguma coisa que eu falei aqui que possa contribuir, ajudar, pode me procurar. Se estiver aqui no perímetro da Barra Funda, se for nossos vizinhos aqui ou em outro bairro, que eu possa poder contribuir para fazer o melhor aí para o nosso São Paulo, para o nosso Brasil. Pode contar comigo. Parabéns, Edson. Esse seu trabalho aí foi uma vitória do espírito da cidadania. A gente não pode deixar se vencer pela incompetência da máquina pública em resolver problema. O cidadão também tem que ir à frente, cobrar da máquina pública a solução, mas se o cidadão puder dar o exemplo, isso educa a sociedade, educa a própria máquina pública. Parabéns, mais uma vez, para você pelo seu excelente trabalho e que outros venham copiar essa iniciativa. O Brasil adora copiar coisa errada. Por favor, copiem essa iniciativa correta do Edson Lopes, da turma ali da Barra Funda, que é uma experiência muito bem sucedida e que teve a complementação, a cereja do bolo da CoSecurity com o seu projeto de segurança colaborativa. Participaram desse nosso programa 73, Edson Lopes, Marcel Bussolini Marques e Tom Rulo. Toda quarta-feira a gente está por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like nessa live. Toda vez, se você ainda não se inscreveu, vai lá, senta o dedo, se inscreve no canal da Escola Superior de Segurança e toda quarta-feira, 20 horas, ao vivo, 8 da noite,
estamos por aqui trazendo para você experiências bem-sucedidas na área de segurança no nosso CoSecurity Segurança Colaborativa. Semana que vem tem mais. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Boa noite. CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você.